7h53 em Campos, quarta-feira, 23 de novembro de 2022. Estamos ao vivo aqui na Folha FM com o Folha no Ar, oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratórios Plínio Bacelar Vacina e o apoio de Green Energia Solar. No programa de hoje, conversando com o Dr. Nélio Artiles, médico infectologista. Já falamos aqui na primeira parte sobre esse aumento de casos de Covid, essas variantes da Ômicron, né? A BA1, BA4, 5, né? A BQ1, enfim, uma série de variantes que, inclusive, já tem a vacinação, e nós vamos voltar a falar sobre isso agora. Meu caro Aloysio Abreu Barbosa, eu te peço a gentileza de abrir esse bloco, por favor. Nélio, causa espécie, a quem é da minha geração, que é mesmo do Nogueira, da sua, que é uma geração anterior, uma geração um pouco mais nova, causa espécie, os danos aparentemente causados pelo negacionismo do ex-presidente da República aí no exercício, Jair Bolsonaro, causa espécie as consequências do negacionismo, não só em relação à Covid, mas em relação a todas as vacinas. A poliomielite, que era uma doença considerada erradicada do Brasil e do mundo, para citar o exemplo local de Campos, nós temos pouco mais de 50% das crianças vacinadas contra a poliomielite, que é uma estatística que não se repetia desde os anos 60 do século XX. Aqui você, como infectologista especialista, acredita isso. Eu vou aqui nisso sintetizar com a pergunta da Silvana Venâncio, que é jornalista, né, de Bom Jesus Tabupana e que é feita aqui no grupo do blog e do programa. Doutor Nélio, na sua opinião, a queda de vacinação contra a poliomielite foi a política da antivacina do governo Bolsonaro, que ajudou os pais a não levarem os filhos e o que fazer para ter maior adesão à vacina? Eu acredito, sempre penso isso como uma pessoa que é colocada como representante, como líder, em qualquer área, seja numa empresa, seja inclusive dentro de uma sala de aula, como professor, um médico, tem que dar o exemplo e tem que mostrar, fazer. Não adianta você recomendar, é que nem um cardiologista fumando, pedindo para o indivíduo parar de fumar. Né? É mais ou menos isso. É preciso ter um comportamento. A melhor forma de incentivar as pessoas é você fazer, né, aquilo e acreditar naquilo. É lamentável, sem dúvida nenhuma, é lamentável. Eu diria até, Luiz, que isso deveria estar sendo tratado dentro da esfera criminal. Porque um pai, uma mãe que não faz a vacinação do filho, ele está incorrendo aí numa questão muito séria. Né? Você está colocando uma pessoa em risco que não tem condições de opinar e nem de decidir. Né? Então, isso é extremamente sério. Eu penso que isso deveria, e acho até que isso, de uma certa forma, faz parte ali dos direitos da criança e do adolescente, essa obrigatoriedade dos pais efetuar a vacina. Então, se uma criança desenvolve poliomielite por falta de vacina, quem tem que ser incriminado é o pai e a mãe. Né? Porque isso é um absurdo. A gente, realmente, o Brasil, ele se tornou um exemplo e um modelo de vacinação, de imunização no mundo inteiro. A gente sempre, o nosso Programa Nacional de Imunização sempre foi um modelo e muito elogiado, e a cultura do brasileiro sempre foi essa de vacinar. Essa situação é nova, essa situação que está acontecendo nos últimos anos, ela realmente é uma intervenção ruim, é uma intervenção negativa que ocorreu na sociedade. Então, eu penso que é preciso mudar, isso não é fácil, mudar comportamento é difícil, construir, ele vai sendo construído, destrói rápido, mas para construir é complicado. Então, nós precisamos retomar essa questão da valorização da ciência, de entender a importância das vacinas. Você vê que aconteceu lá no norte do país, uma criança que tomou a vacina
oral, a gotinha, acabou desenvolvendo poliomielite. Olha só que loucura. A própria vacina, mas por que aconteceu isso? Por que uma gotinha? Porque a gotinha é vírus vivo, atenuado. E essa vacina, ela deve ser dada, a gotinha, depois que a pessoa tiver com o seu calendário normal, porque antes de tomar a gotinha, ela tomou, lá no comecinho, na tríplice, lá junto com a tríplice, a poliomielite inativada. Então, quando a pessoa recebe a gotinha, já tem que estar protegida. A gotinha é um reforço. Só que, infelizmente, vacinou crianças que não tinham tomado a vacina lá atrás. Quer dizer, tudo errado, desde o começo até o depois também. Por isso que aconteceu. Então, uma poliomielite vacinal que não ocorria há muitos anos no nosso país. Por quê? Porque a nossa população era vacinada. Então, nós precisamos voltar, todas as crianças são obrigadas, os pais têm que ter uma obrigação civil de vacinar seus filhos, né, de forma correta. Mas, porque a vacina não pode nada, a vacina é uma conquista humana que aconteceu no século passado, que fez com que nossa sobrevida aumentasse. Hoje nós estamos aqui, nossos pais, avós, por causa das vacinas. Né? E as pessoas têm que valorizar mais isso. Então, até porque, só existe, eu estava até falando antes um pouquinho com o Cláudio, que a vacina da Covid, existe a geração nova, a segunda geração. Né? E está aí, está disponível. Agora, pergunta o que foi feito até agora pelo governo para comprar essa vacina. Né? Nós ainda estamos em um limbo. Né? Então, é preocupante. Né? A gente fica na esperança de que isso mude o mais breve possível. Doutor Nélio, eu sinceramente eu até falo poliomielite, mas eu gosto, infelizmente, de falar da doença em si, que é aquela paralisia infantil. Eu tenho umas coisas assim que eu acho que dá mais um impacto para causar um resultado mais positivo, talvez que o próprio Ministério deveria dar como exemplo e fazer essas campanhas assim. Mas virando um pouco a chave aqui para o monkeypox, que é outra situação também bem complicada no Brasil e delicada aí com relação ao Plano Nacional de Imunização, a varíola do macaco deu uma diminuída nos casos no país, ou é impressão minha, ou isso saiu do foco? Eu gostaria que o senhor esclarecesse para a gente. E até mesmo no dia 4 de outubro, chegou em Guarulhos, aeroporto de São Paulo, 9.800 vacinas para serem aplicadas como um programa de teste, segundo a OMS. Em que pé está essa situação do monkeypox no Brasil? E a prevenção ainda deve ser tomada? Continuamos ainda nos prevenindo contra esse vírus? Então, esse vírus da família, que chama Poxviridae, que é um grupo de vírus que dão quadros até semelhantes, como a varíola humana, né, que também, assim como vacinas do molusco contagioso, que é umas vesículas que dão na pele, a vacina, que é a varíola da bovina, né, da vaca. Isso acontece de vez em quando, a gente vê casos aqui em Campos, já via antes, de pessoas que ordenham, né, aparecem lesões na mão, isso é já há algum tempo. Esse vírus, ele começou, especificamente, que fala que é a varíola do macaco, mas não é do macaco, né, ele é mais do roedor, mas como foi descoberta em símios, em macacos, eles deram esse nome e ficou. Hoje há até uma recomendação de não se utilizar o nome em português, varíola do macaco, é melhor falar monkeypox, apesar de ser a mesma coisa, mas é porque, até para poder diminuir essa ação das pessoas contra macacos, né? Assim como aconteceu com a febre amarela, as pessoas acharem que o macaco é o culpado, né? E a gente tem algum tipo de ação aí violenta contra os símios. Mas é uma doença que já vinha sendo observada desde o final da década de 50, quando foi vista pela primeira vez, detectada pela primeira vez, depois casos humanos aconteceram, década de 70, 80, e vieram acontecendo, e aí agora, principalmente a partir da África, ali na região do Congo, que você teve uma explosão maior, né, e também a África
tanto ocidental quanto oriental, os dois lados, começou a ter casos de monkeypox que passaram a ter saída ali, né, do continente africano, indo para o Reino Unido, indo para os Estados Unidos, enfim, e com essa característica curiosa de ter uma disseminação fácil por via sexual. Porém, é discutível se ela é transmissível ou não pelo sêmen, justamente, mas existe uma relação muito grande. Mais de 90% desses casos são pessoas, homens que fazem sexo com homem. Isso ficou bem claro nessa pandemia, né? Também que é uma pandemia. Mas, de qualquer maneira, também acontece em profissional da área da saúde, é claro, né? Que tem as pessoas que estão lidando diretamente, e uma predisposição maior a pessoas que estão a defesa mais baixa, pessoas com AIDS, pessoas com outras doenças. É claro que a doença não acabou e não vai acabar, Cláudia, ela vai continuar, ela está aí presente, né? Houve uma estabilização do número de casos, mas ela está presente. Então a gente precisa estar alerta e a vacinação é fundamental. E aí, como já chegou no país, mais uma vez, a vacina está parada. A gente não sabe, o receio até que essa vacina chegue uma hora que perca a sua validade, mas ela está parada, aguardando o Ministério da Saúde definir qual é o grupo populacional que vai tomar a vacina. Provavelmente pessoas imunodeprimidas, tudo, profissional de saúde talvez, né? Quer dizer, esse grupo ainda está aguardando. Assim como a medicação, existe medicação. A medicação, um fármaco, que tem uma boa eficácia na fase inicial, consegue bloquear a evolução. Nós tivemos aqui em Campos o primeiro caso que morreu, né, do estado do Rio de Janeiro. Eu tive a oportunidade de acompanhá-lo no Hospital Ferreira Machado, e realmente foi uma evolução muito ruim, muito agressiva. Então, se existe vacina e se existe medicamento, o medicamento até não é tão caro, o medicamento me parece que é barato, mas a gente não entende por que a coisa não caminha, né? E a medicação também já está no país, mas ainda não foi distribuída. Existem alguns centros do SUS aí que estão com critérios para liberar. Só para finalizar, nós, de uma época mais antiga, que na década de 80 foi erradicada a varíola humana aqui no país, foi dito como erradicado. O Brasil vacinou contra a varíola, né, da década de 70 para trás. E eu tenho a marquinha, várias pessoas acima de 50, 60 anos têm a marquinha da vacina. Essa vacina lá de trás protege 85% contra a varíola dos macacos, contra a monkeypox. Então, 15% vacinado vai ter, mas a maior parte está vacinado. Então, isso é curioso, é interessante. Por isso que a maior parte dos casos são pessoas abaixo de 40 anos de idade, né? Mas a gente espera que isso seja logo definido, porque a doença, infelizmente, vai continuar presente e, infelizmente, pode continuar matando. Nélio, Oi, tá dando eco, estão me ouvindo bem? Estou ouvindo. Nogueira tá aí? 100%, tudo ok. Não estou te vendo aqui, enfim. Monkeypox, poliomielite, o que a gente pode esperar? O governo, hoje é dia 23, né, de novembro. Nós temos aí exatamente um mês e uma semana do atual governo, né, que foi derrotado nas urnas, no segundo turno, 30 de outubro. Que perspectiva nova você espera do novo governo a partir de janeiro? E que consequências você acha que isso pode ter na cobertura vacinal, de uma maneira geral, na população brasileira? A coisa que eu mais espero, Luiz, é que as pessoas entre, né, um grupo relacionado, eu estou falando a parte tanto de educação e saúde. Eu penso que nenhum país que almeja crescimento, e aí está se falando de dinheiro, que foi o foco principal agora nesse período, né, da atual gestão, a economia em primeiro lugar, né? Quer dizer, se discutia ou se criticava o fato de ter que ficar em casa porque a economia é mais importante do que o resto, porque se a economia está ruim, a saúde fica ruim. Esse era o foco, né? A economia, dinheiro. E, na verdade, a gente tem que pensar no futuro. Quando você fala e vê qual é o dinheiro em caixa,
quanto que nós temos, qual é o PIB do Brasil, a gente está olhando para o momento. É um corte atual assim, de uma fotografia do momento. Se você está pensando no país do futuro, se você está pensando num crescimento do país de uma forma global, você tem que pensar se esse país tem educação, se esse país tem saúde. Né? E isso ficou, todo mundo sabe, como que está a educação nesse país, a gestão educacional do país. Nós ficamos parados, né? Não caminhamos, não evoluímos, não houve investimento na área, não houve investimento na questão da inovação, não só da questão da educação, quanto da ciência. A ciência ela foi desmantelada, houve uma diminuição de investimento na ciência de forma absurda. Todos os projetos hoje do país de inovação científica, elas estão paradas. Então, o que eu penso e gostaria que acontecesse na próxima gestão, que entrasse pessoas que tivessem essa visão, a visão de que o país precisa ser investido na educação, nosso povo precisa ser capacitado para gerir esse país do futuro, e nós precisamos ter a ciência como a base, porque e principalmente um gestor da área da saúde, da educação, que possa ser o líder e que possa tirar a gente desse marasmo que nós vivemos hoje, que possa trazer de volta a confiança que a ciência precisa ser o ditador, quem vai ditar, né? Que vai dar a diretriz, vamos dizer assim, da conduta e do comportamento. Por isso que a gente está falando aqui que a vacina está com cobertura ruim, que não tem a medicação, porque nós não temos gestão. Eu penso que isso é possível de acontecer, a gente tem essa perspectiva concreta que isso vai ter, porque, pelo menos de acordo com gestões anteriores, né, do próprio presidente eleito, Lula, nós tivemos cientistas ou pessoas relacionadas à ciência na gestão da área da saúde e pessoas bem formadas na questão da educação, principalmente na educação inclusiva e na educação, vamos dizer assim, do nível superior. A época que nós mais crescemos em termos de investimento em universidades, em instituições técnicas, foi na época que o presidente Lula realmente estava gerindo. Eu vou fazer uma última pergunta, né? Eu sei que o Nogueira quer fazer uma também para a gente encerrar, para te liberar esses compromissos. É uma pergunta mais pessoal, mas também de cunho profissional. Você é uma referência na sua área, não só na infectologia, como na medicina de campos. Como é que você, pessoalmente, como cidadão e como médico, não vou citar nomes, mas como é que você viu colegas seus, também referências em suas áreas, diante do antigo 56BI, depois da eleição, pedindo Deus sabe o quê? Porque você vai para a porta de um quartel militar depois de uma eleição, tendo votado o candidato derrotado, o que será que você pede? Como é que você viu isso? E como é que você acha que isso refletiu na sua categoria aqui em Campos? Eu tenho tentado também um entendimento, até uma reflexão sobre o que está acontecendo com o nosso povo. Quer dizer, tentar entender isso na esfera do comportamento, de qual como se fosse uma psicopatia coletiva. Eu não consigo entender muito bem, assim como, eu acho que tem uma analogia, você pode aproximar, quando a gente fala que as pessoas estão deixando de fazer, por exemplo, uma vacinação de pólio, porque acha que isso não vai acontecer, né? Ou esqueceu das consequências, por exemplo, de uma paralisia infantil, como o Cláudio colocou. Então, você esqueceu. Então, as pessoas vão para frente de um batalhão pedir intervenção militar, as pessoas entram na mesma psicopatia do negacionismo. É você negar que nós vivemos uma época tão dura nesse país, né? Então, querer voltar à questão
do militarismo, do autoritarismo, do que seja, é totalmente em cima de um comportamento psicopata. Eu só posso ver dessa maneira, porque não é fácil, né? É um absurdo a gente imaginar que as pessoas queiram intervenção militar. A gente tem que respeitar a democracia. Quer dizer, se não concorda, se não gosta, se acha que os defeitos, né, do presidente atual eleito é muito grande, nós vamos cumprir aquilo que foi desejado pela maioria da população. Se for uma diferença pequena, fazer o quê? Faz parte da democracia. Quem acredita que o atual presidente Bolsonaro ainda, né, possa voltar no futuro, então tem que se trabalhar democraticamente para que isso aconteça nas urnas. Né? Agora, daí a você pedir o retorno, a intervenção, quer dizer, detonar as instituições brasileiras, o que é isso? Né? Isso é uma falta de respeito muito grande e, estranhamente, um comportamento que eu não posso considerar como normal. Né? É lamentável, sabe? Eu penso que isso é lamentável. Do começo, se me permitem um comentário rápido, no começo dessa coisa, eu comecei a acompanhar ali no Twitter, principalmente, alguns memes, algumas piadas, porque foram assim cenas, e estão sendo ainda, né, cenas bizarras, pessoas protagonizando cenas bizarras, tipo batendo a cabeça na parede, pedindo socorro ao exército. Até a intervenção de alienígenas. De alienígena eu demorei mais para acreditar, mas depois eu vi que o negócio era sério, a coisa... Que seja de uma simulação, uma brincadeira, mas mostra, se for uma brincadeira, está, na verdade, mostrando qual é a realidade, entendeu? Bate em cima de uma psicopatia coletiva. Né? Não tem quanto... Se vocês me permitem, tem um vídeo com gente sinalizando para alienígena, um grupo grande, um celular tipo SOS em código Morse. É sério, pro céu. Assim. Eu rio, mas eu já perdi até a graça com isso. Já ficou. Teve aquele patriota do caminhão, né? Exato. Não, é uma coisa assim. Eu acho que a população e nós precisamos nos cuidar. Eu acho que as pessoas precisam pensar, a gente começar a olhar o outro, não porque o outro é de direita ou de esquerda. Nós tivemos aí rompimentos, rupturas de relações. Dentro de grupos, né, dentro da família, você tem pessoas que não convidam mais o outro para conversar, porque para evitar discussões, ou evitar, né, problemas, a gente precisa valorizar mais a nós como ser humano, como, sabe, o corpo da gente. A gente precisa se cuidar, até porque as doenças vão continuar aparecendo. Daqui a pouco tem outra pandemia, daqui a pouco tem outra circulação. E se a gente não estiver unidos, juntos, tentando buscar o melhor possível para a gente vai ficar sempre suscetível a adoecer, a ter problema mais grave na nossa jornada aí, que tem que ser longa. Bom, Nélio, já são 8h17, a gente tem mais questionamentos, tem mais perguntas, a gente só fica aqui, é claro que naquela expectativa de ouvir do senhor. E aí é sempre aquela coisa, é uma projeção, são números, casos que estão acontecendo e que o senhor acompanha aí, que não tem nada de fake, não tem nada de falso, é verdadeiro, é gente que está morrendo, que não tomou vacina. Só uma palavra final, acho que nenhuma pergunta, é só um depoimento do senhor com relação a essa questão da Covid, principalmente para as pessoas que não tomaram, né, as doses, ou só tomou uma, depois não tomou mais e fica com essa coisa. Qual é a preocupação do senhor com relação a esse momento no país? Podemos ter de novo a volta daqueles leitos, né, UTIs com respiradores? Podemos chegar a esse momento, caso não haja uma efetiva vacinação? Eu não creio que a gente chegue à situação anterior, não. Eu acho que nós vamos aumentar a chance de ter mais pessoas. Quer dizer, vamos lembrar que existem milhões de pessoas não vacinadas. Então,
se está havendo um aumento de número de casos, é claro que existe a chance de pessoas não vacinadas se internarem e morrerem, né? E aí, se a gente pode evitar isso, eu acho que a gente tem que fazer por onde. Existe a vacina que nós temos hoje, ainda é uma vacina de primeira geração. Ainda é uma vacina que está lá, que foi desde o começo, então é a cepa inicial. Essas variantes que foram aparecendo, a gente não tem a vacina de segunda, já tem a vacina de segunda geração, já foi aprovada pela Anvisa de forma emergencial essa vacinação, e que são as vacinas bivalentes. Essas vacinas bivalentes são vacinas que têm essas variantes. Ela tem um componente inicial e tem... Então, como nós não temos ela ainda e nem previsão de quanto nós vamos ter, vamos completar a vacinação que nós temos. Por quê? Porque se a vacina que nós temos hoje não evita totalmente a aquisição do vírus, mas diminui bastante a evolução para a gravidade. Então, quem está vacinado, por isso que a maior parte das pessoas que estão hoje no CTI, que estão hoje nas enfermarias, internadas, são pessoas que estão com vacinação incompleta, que não tomaram todas as doses que tinham que tomar, né? Então, por isso que é tão importante a pessoa completar o seu esquema vacinal. E uma outra coisa, né, para a gente, né, e finalizando, que as pessoas voltam a dizer, tem que se cuidar. O que é cuidar? É cuidar do corpo, cuidar da alma, cuidar da mente. E isso é muito importante. Eu até estou num momento, quer dizer, depois que a gente passa dos 60, agora eu sou aluno, eu entrei numa pós-graduação, estou fazendo uma pós-graduação lá pelo Einstein de medicina do estilo de vida. Além de infectologia e clínica, eu vou trabalhar agora com estilo de vida. Mas o que é isso? É aquela pessoa que gostaria de começar uma vida nova, de sair da ociosidade, parar de fumar, pessoas que querem parar, que querem dormir melhor e está viciado ao remédio de dormir. É um contexto que hoje as pessoas acabam se agarrando, se segurando para tentar viver melhor, né? Então, é preciso a gente se desligar disso e começar a ter uma vida de qualidade, para que a gente possa estar preparado, para que você possa reagir melhor às agressões ambientais, né? Quem não faz atividade física tem que começar a fazer, não é isso, por exemplo? Tem que se alimentar melhor, não é isso? Então, é um conjunto de fatores. Então, eu acho que a gente cuidar do corpo, se amar, é muito importante para que a gente possa ter um futuro melhor. Muito bom, né? Muito bom. Bom, são 8h21. Eu quero agradecer o senhor, sem furar aí a agenda aí, na tentativa, né, de não atrapalhar a sua agenda. Como a Luiz já disse, o senhor tem compromisso agora, então a gente não quer segurar mais. Mas, de qualquer maneira, mesmo que seja menor a participação, ela é tão fundamental quanto outra qualquer do senhor aqui nesse programa. Agradecemos mais uma vez e nos colocamos aqui à disposição e sempre esperamos contar com o senhor também, nessa ajuda aí para jogar luz nessa escuridão aí, né, que está tomando conta de muita gente. Muito obrigado, doutor Nery. Uma coisa importante, que é só para finalizar, Cláudio. Fique à vontade. A gente parar de diminuir um pouco a arrogância de achar que conhece, que sabe tudo, né? A gente precisa ouvir quem sabe mais um pouco, que estuda, né? Eu até vou finalizar aqui falando uma pequena frase que marcou o Erasmo Carlos, né? Que nos deixou ontem, que mostra isso, quer dizer, que eu vejo uma canção que ele escreveu, né? Que sempre me dizem quando fico sério, ele é um homem que entende tudo, por dentro com a alma atarantada, sou uma criança e não entendo nada. Quer dizer, vamos nos considerar uma criança que não entende, nós não entendemos, nós precisamos buscar esse entendimento, precisamos entender melhor tudo aquilo que está. Não adianta ficar achando que aquilo é melhor que aquilo outro. Peraí, isso está estudado, ninguém vai criar a roda aqui não, você vai ter que buscar aquilo que já existe de conhecimento. Conhecimento é fundamental para que você faça aquilo que tem que fazer corretamente. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês, tá? Com todos os ouvintes, né? Eu espero ter podido assim, ajudar aí ao entendimento, né, de todos sobre algumas coisas, e toda vez que precisar, à sua disposição. Aloysio. Agradecer a Nélio, acho que é a 18ª vez que Nélio viu um programa, então podia estar com a gaita aí não, né?
Não há tempo. Eu ia pedir para tocar o hino nacional, para desvincular o hino nacional de qualquer política de A, B ou C e identificá-lo no que de fato é a representação do país como um todo. E, Nélio, para finalizar, agradecendo a sua participação, palpite, lembrando que amanhã, Nogueira, vamos estar aqui fazendo um programa com 2 jornalistas, Sebastião Carlos Freitas, que foi editor-geral da Folha da Manhã, e a Silvana Venâncio, de Bom Jesus, para falar sobre a estreia do Brasil na Copa, perguntar a Nélia se ele tem um palpite para a estreia amanhã do Brasil, com Vini Júnior no ataque, como titular, como cobrava a torcida e a imprensa do Brasil do mundo, se ele tem um palpite para a estreia amanhã do Brasil contra a Sérvia. 2-1. Para quem? O Brasil, né? Óbvio. Brasil 2-1. Não vai ser um jogo fácil, vai ser um jogo difícil. A Sérvia é um time perigoso, difícil. Eu acho que é o primeiro do grupo, é o pior jogo, é o jogo mais difícil, né? Então eu acho que estreia, né? Sempre traz uma certa dificuldade ali, mas eu acho que o Brasil vai trazer pra gente esses primeiros pontos aí. 2-1. 2-1 é minha proposta. Tá bom? Bom, tá econômico, mas é isso mesmo, estreia, parece que esse time aí, né, o Aloysio e Nélio, ele nunca jogou com essa formação, né, eles nunca jogaram juntos, mas é uma aposta boa, né, vai pra cima deles. Bom, Nélio, mais uma vez então, um abraço, da próxima vez deixa aí a gaita, por favor, apostos, pra gente usar aí esse talento também que o senhor tem. Grande abraço. Bom dia para o senhor. Todos bem em casa aí, tá? Deus amém. abençoe a todos. Amém. Nós que agradecemos ao senhor. São 8h25. Bom, começamos aqui com o Nélio Artiles, ele médico infectologista e também professor. Agora vamos para um breve intervalo comercial. Daqui a pouco a gente volta para fechar esse último bloco do programa, as análises aí também do Aloysio, com relação ao jornal Folha da Manhã, que vem trazendo hoje vários destaques aqui em sua capa. A perda aí do Rockefeller Felisberto de Lima aos 90 anos, deixando um legado bom, grande para Campos, e também, se der, a gente dá mais uma beliscada aí nos jogos da Copa do Mundo. Aliás, o Marrocos vai empatando com a Croácia em 0-0 em 65 minutos, né? 20 minutos 21 minutos do segundo tempo, né, Luiz? Não consegui. Até agora 0-0. Não consegui ver muita coisa aqui não, de vez em quando dou só uma olhada aqui. Tive a informação também agora lá do nosso querido Gustavo Abreu, está tentando atravessar ali a ponte Alaí Ferreira, que a gente chama carinhosamente de ponte Alexandre Mocaibe, mais carinhosamente ponte Xandim, ali próximo ao Ferreira Machado, está com um trânsito muito lento, um engarrafamento grande ali. Assim que ele tiver mais detalhes, a gente passa aqui na programação. 8h26, voltamos já no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratórios Plínio Bacelar Vacina e o apoio de Green Energia Solar.